Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar à luz formas de vida e isso se reflete em você. Você sente o desejo de criar. Para manifestar apenas 1 ou 2 pequenos adendos. Não sei se é o plural de adendo, mas vamos lá. Ao que temos falado sobre a manifestação e assim por diante. Funciona mesmo para pessoas que ainda têm um ego. Por isso, funciona melhor e se torna mais benéfico para você e para o resto da humanidade. Se o que você deseja manifestar é motivado de um lugar não egóico, mas é muito bom obter coisas que o ego ainda está operando. O ego pode, às vezes, se envolver em práticas de manifestação, às vezes úteis. Elas não são tão poderosas quanto quando você está completamente livre do ego. Mas o que quer que você consiga, eventualmente não vai cumprir o propósito de te fazer feliz por completo ou realizado. O Curso em Milagres diz que você sempre saberá que o ego foi a força motivadora. Sempre que você conseguir algo que não o satisfaz. Pode te satisfazer brevemente, mas não por muito tempo. Mas eu não desencorajo ninguém de praticar, porque se você descobrir coisas que não o satisfazem, então, eventualmente, você pode perceber que nada lá fora pode te satisfazer. Porque o estado de satisfação final vem do estado de conexão com o ser. Portanto, qualquer coisa lá fora é simplesmente uma adição. Ou como eu gosto de chamar, como eu disse, é o leite desnatado, não é o creme. E o leite desnatado nunca irá te satisfazer. Desculpe se seus antilácteos vão achar ruim, mas não é uma boa analogia, né? Então a pele irá ignorar o creme irá satisfazê-lo literalmente falando. Mas outra pequena anedota que me veio, que eu lembrei no caminho para cá. Algumas semanas atrás, houve um campeonato de tênis aberto nos Estados Unidos e foi vencido por uma adolescente canadense de 19 anos, supostamente ainda uma adolescente. E ela praticamente desconhecia que eu estava interessado em ouvir uma entrevista. E ela disse que começou a praticar meditação aos 12 anos de idade. E também começou a praticar técnicas de visualização e manifestação. Ela também disse que quando ela está na quadra jogando tênis, ela está absoluta e completamente no momento presente. Ela disse que há 3 anos ela assinou um cheque para si mesma e ela sabia aproximadamente a quantia de dinheiro que ganharia ao ganhar o Open dos Estados Unidos, que era de 3,5 milhões de dólares, ou mais. Ela mesma preencheu esse cheque e o carregou por 3 anos. E, na semana passada, ela recebeu o cheque. Alguns anos atrás, Jim Carrey me mostrou. Ele tirou de sua carteira. Eu não consigo me lembrar de quanto era, pois foi há muitos anos atrás. Ele havia escrito para si mesmo e carregava com ele um cheque de 10 milhões de dólares.
E depois de alguns anos, depois de escrevê-lo, ele recebeu aquele cheque para o filme. Então, você pode brincar com isso. Mas lembre-se de que não vai fazer você feliz. Às vezes é bom conseguir algumas coisas que você queria alcançar e depois perceber que elas não te deixam feliz. E algumas vezes parece que você cometeu um erro, porque pode ter dedicado vários anos a algo. E isso não era certo para você. Mas você foi bem-sucedido e percebeu, bem, isso está me deixando infeliz. Então uma boa coisa é perceber que algo que você tem feito não é o seu caminho correto. Uma das coisas mais úteis na vida é cometer erros, tantos erros quanto possível. E eventualmente você aprende qual é o seu caminho. E não tenha medo de cometer erros. E, retrospectivamente, uma vez que você se torna presente, todas essas coisas não são mais erros. Porque sem elas você não estaria aqui. Você não teria se tornado presente. Você precisava passar por essa jornada. E em muitos casos, até muitas decepções. Às vezes é uma decepção de não ter conseguido o que você queria, e outras vezes é uma decepção que você alcançou o que queria alcançar. Mas isso não cumpriu o propósito de te fazer feliz, ou qualquer tipo de realização profunda e duradoura. Então, é maravilhoso ter essas decepções. As pessoas perguntam se devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Algumas pessoas ficam paralisadas por não serem capazes de tomar uma decisão. Por qual caminho devo seguir? Devo ir para um mosteiro e dedicar minha vida totalmente justa ou devo me candidatar a um emprego em Wall Street? Você também pode notar que tem polos diferentes. Você pode ter um polo que é um reflexo do universal. E existem dois movimentos universais. Um é um movimento em direção à criação da forma. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar luz à forma, às formas de vida, e isso reflete em você. Talvez haja o desejo de criar para manifestar coisas, para mudar esse mundo, ou para participar, criar, deixar uma marca duradoura, ou o que quer que seja. Esse é o movimento para fora do universo. E então, essa é a expiração. Pode-se dizer. E então há um movimento recíproco. E essa é a inspiração. Também há algo em você que está mais interessado ao ser do que ao fazer. Você sente a atração de volta e volta à fonte ao despertar. E você pode perceber em diferentes momentos de sua vida. Ou mesmo ao mesmo tempo em sua vida com ambas as atrações. E às vezes o pulso pode ser tão forte que você fica paralisado no meio. É por isso que eu dei os exemplos extremos de ir. Você pode ir, querendo ir para o mosteiro, para o resto da vida, e não ter nada para fazer. E então, no dia seguinte, você pensa, talvez seria bom voltar atrás, mudar de ideia. Participe, torne-se grande e importante, dirija carros grandes e, em seguida, o emprego em Wall Street, de repente. Então há o que fazer e o ser. Eles precisam ser equilibrados em sua vida.
Nem todo mundo é completamente no meio. Ninguém está completamente no meio. Você está um pouco mais na dimensão do ser ou você está um pouco mais na dimensão do fazer? Ou você está muito na dimensão do fazer, você é muito ativo, mas há sempre um resquício de consciência. Ainda lá para que você não se perca completamente no fazer. E então, o fazer pode ser bastante frutífero. E outra maneira também é possível que você esteja muito na dimensão do ser, sem perder completamente sua capacidade de agir sobre o mundo, sem perder completamente sua capacidade de fazer qualquer que seja a sua missão ou tarefa específica na vida. Então você pode. Você está mais feliz, enraizado em ser, mas ainda é capaz de fazer. Para fazer seu trabalho, sua tarefa, seja o que for agora, esteja sempre mais atraído pela dimensão do ser. Como você deve ter notado, na verdade, devo admitir que, por causa disso, não sou muito equilibrado. Mas acabei aceitando isso porque não tem perfeição no nível disso do formulário. Às vezes sou um pouco disfuncional no domínio do fazer, mas está tudo bem. O mundo não desabou porque ainda há 300 e-mails que eu não respondi. O mundo ainda está lá. Eu sempre admiro a Oprah. Ela tem uma energia aparentemente infinita para fazer. E ela está continuamente como é. Eu não entendo como é possível ter tanta energia continuada e ainda assim ela percebe que não está completamente perdida no fazer. Sempre há alguma âncora na dimensão do ser. Então ela não se perde no fazer, embora ela seja muito melhor no fazer do que eu jamais poderia ser. Ela não se perde. Então, de certa forma, nos complementamos muito bem. E eu estou muito mais no ser, mas eu posso fazer. Só que não sou muito bom nisso. Mas só me torno bom em fazer quando fazer se preocupa em ensinar a ser. Isso também é um tipo de fazer. Suponho que estou fazendo agora, estou falando, então é uma espécie de fazer isso. E você mesmo terá que ver onde você se encaixa na escala do fazer e ser. Isso quase todo mundo tem, a ferramenta presente. Eu, você, deve ter lembrado de um dos termos do livro, o portador da frequência que eu usei, e detentores de frequência. Em eras passadas teriam sido chamados de contemplativos, em eras passadas eles teriam vivido em mosteiros. Pessoas que têm muito pouco interesse em alcançar qualquer coisa nesse mundo, que apenas querem ir para dentro e estar presentes. E há alguns, é uma porcentagem relativamente pequena de detentores de frequência real do mundo, que achariam muito difícil funcionar nesse mundo. Pode haver um ou dois de vocês aqui, é possível que você ache muito difícil funcionar nesse mundo, e você é capaz de funcionar dentro de uma pequena esfera de atividade, se for uma coisa simples. Se você morasse em um mosteiro ou em uma comuna, você seria capaz de cumprir suas tarefas diárias muito bem. Mas você não está interessado em fazer qualquer coisa além disso. Nossa civilização não tem lugar para essas pessoas. Infelizmente. Então não temos mosteiros realmente.
Ainda existem alguns, mas não muitas pessoas que vão para lá. E, portanto, se essa é sua vocação, então, de alguma forma, você será capaz de reconhecer isso dentro de você, se esse for o caso. E encontre uma maneira de encontrar uma esfera de atividade onde você possa fazer pequenas coisas. Pode ser como jardinagem, que é uma coisa adorável, que pode ser facilmente conciliada com ser um detentor de frequência. Ou trabalhar em algo com suas mãos, fazendo algo como carpintaria, fazendo algo que você tem seu próprio lugar, seu próprio trabalho. Você não quer responder a ninguém. Assim, os detentores de frequência também têm um efeito na consciência humana coletiva, porque você afeta o que quer que seja, com o estado de consciência, você afetará a totalidade da consciência coletiva. É apenas uma presença. É a presença da consciência. É a consciência. Outra maneira de colocar isso, como você pode ver, lhe dou muitas dicas diferentes, porque uma funciona melhor para certas pessoas e outra dica agora, você se torna consciente de que está consciente. Agora, de repente, percebe que está consciente. Isso é uma realização incrível. E para ser ainda mais preciso, porque se eu disser que você percebe que está consciente, colocando assim ainda há alguma dualidade aí. Eu percebo que estou consciente. Então, você percebe isso. Você é a consciência. A melhor maneira de colocar isso, você percebe que a essência de quem você é, seu senso de identidade, é a consciência. Não algo que já aconteceu e poderia ou irá acontecer. Então, como você, a princípio, talvez chegue até você em pequenos vislumbres, e então, gradualmente, isso se torna o pano de fundo de toda a sua vida. Continuamente. Não importa em que situações você se encontre, ou se está pensando ou não, sempre há uma parte de você no fundo que pode saber que você é consciência. Você se conhece como consciência. A consciência se conhece. E essa é a dimensão transcendente que sempre pode estar lá no fundo da sua vida. Às vezes, virá para o primeiro plano quando oblitera cada pensamento. Eu estou falando da minha vida pessoal. Ela oblitera, pode obliterar todos os pensamentos e você simplesmente vai. Você não é ninguém em particular quando se trata da vanguarda. Então o humano ilumina a dimensão humana temporariamente. E só existe o ser quando o ensino espiritual acontece. O ser assume o controle. Para mim, quando o ensino espiritual não acontece, o humano até certo ponto volta, mas não oblitera o ser. Então há sempre o ser no fundo quando eu falo. E digo isso porque vocês o experimentarão, vocês sentirão o mesmo. E alguns de vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. Então o ser fala, as palavras vêm, ele brilha. É apenas um modo de você. Você observará em sua vida enquanto se familiariza com a dança entre a forma e a ausência da forma, entre o humano e o ser, e reunindo-os. Você notará que, às vezes, o ser se torna muito forte quando você fica muito quieto. Você pode estar cercado pela natureza. Você vai ou alguém vem até você que está em profunda agonia ou sofrimento, e de repente você se vê se tornando totalmente alerta e quieto.
E talvez comece a dizer algo para aquela pessoa que é certo para aquele momento. Então o ser assume o controle. Então, em outras situações, você se torna o humano que assume o controle. E há apenas 10% de estar com alguma consciência. E está tudo bem. Ainda está tudo aí. Ainda há alguma consciência de que a consciência do espaço em vocês é um processo maravilhoso. E muitos de vocês já estão começando a experimentar essa mudança do eu mental para o eu habitual. Como eu às vezes chamo de eu da forma humana para o eu transcendente, que os budistas chamam de não eu, e outras tradições chamam de eu superior. Essas são apenas palavras. Alguém que nunca teve um vislumbre disso, como muitos acadêmicos que estudam religiões, dizem que há uma contradição total entre o que os hindus acreditam e o que os budistas acreditam. Porque os budistas dizem que não existe eu, e os hindus dizem que existe o eu superior. São perspectivas diferentes, mas não indicam uma contradição real. Eles usam palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa ou nada. Se tivessem um vislumbre disso dentro de si, saberiam. Mas ao abordar isso apenas com a mente conceitual, vêm apenas as diferenças. Essa é a prática. Eu espero que todos aqui estejam, até certo ponto, experimentando o que significa mudar do ser humano para o eu mais profundo. O que chamo de ser eu agora. Mesmo que você não saiba disso mentalmente, se você estiver atento aqui, isso significa que está funcionando para você. Mas se sua mente está dizendo, quando ele vai parar de falar isso significa que não está funcionando para você. E provavelmente você já saiu. Se você está aqui e algo captura sua atenção, isso é a verdade em você, o nível de ser em você. Você se reconhece e está chegando à tona. E isso é tudo. O que estou dizendo pode ser absolutamente chato e sem sentido para sua mente, a menos que você tenha algum acesso a isso dentro de você. Você não precisa entender isso conceitualmente. Se gosta de estar aqui, ouvir, e algo em você parece vivo, então você entende. Se você focalizar excessivamente nas imperfeições ou nas áreas de inconsciência, não conseguirá mais encontrar essa pessoa em um espaço de abertura. Eu sempre começo com sem saber o que dizer. Esse é o motivo do silêncio. Recomendo que você faça isso também antes de qualquer atividade criativa ou qualquer coisa. Apenas fique confortável em não saber, o que significa não pensar. Isso não implica que você vá dormir ou fique inconsciente. Embora possa ocorrer de você repentinamente cair em pensamentos, o que acontece com algumas pessoas. Aqui e agora, normalmente, sentar-se na frente de um público e não saber o que dizer pode ser um pesadelo. Na verdade, algumas pessoas têm pesadelos desse tipo. Estão sentadas em algum lugar e de repente a cortina se abre e é um teatro e de repente ela... eu esqueci as minhas falas. Falar em público para muitas pessoas é uma das coisas mais estressantes e isso ocorre porque elas não conseguem ficar confortáveis em não saber. A grande diferença está em ficar confortável em não saber e sentir que não sei, mas deveria saber, o que é muito desconfortável. Lembre-se do que o grande filósofo Sócrates disse. Eles me chamam de o mais sábio de todos os homens, porque sou o único que sabe que
não sabe nada. Ninguém realmente entendeu o que ele quis dizer. As pessoas pensaram que ele estava apenas fingindo não saber. Mas eu estou convencido de que ele estava se referindo ao estado de não saber. O que também é, claro, o estado de não pensar, mas de consciência, do qual toda a filosofia emergiu. O uso criativo da mente surgiu do espaço da não-mente. Se você não tiver acesso ao espaço da não-mente, então a sua mente não será criativa de forma alguma. Em outras palavras, você só pode confiar no que adquiriu e estará se movendo dentro do reino do condicionado da mente. Seja lá o que a mente tenha sido condicionada. Outra área em que é muito útil não saber é evitar formular conclusões baseadas em evidências limitadas e insuficientes. Chegar a conclusões que se tornam pensamentos rígidos em sua mente. Por exemplo, sobre outras pessoas. Você mesmo ou o que chama de sua vida pode ser prejudicial. Por exemplo, se você enfrenta a traição em um relacionamento íntimo, adotar a conclusão imediata de nunca mais confiar em nenhuma mulher ou homem pode criar uma prisão mental terrível para si mesmo. Essas conclusões podem se transformar em presenças criadas por você mesmo, fechando portas e o prendendo em padrões mentais que dificultam relacionamentos futuros. Além disso, ao formar preconceitos com base em conclusões precipitadas, você limita sua compreensão e aceitação do mundo ao seu redor. Manter uma mente aberta, cultivando a capacidade de não saber, permite uma abordagem mais flexível e consciente da vida e das interações humanas. Essas são formações mentais muito rígidas que privam você de abertura para a realidade. É benéfico estar em relação com outras pessoas e, frequentemente, não formar conclusões precipitadas sobre elas. Permanecer no estado de não saber conceitualmente é essencial. Mesmo assim, há um conhecimento profundo lá. Mas não é o tipo de conhecimento que cria separação entre você e o outro. É fácil encontrar imperfeições nas pessoas ao interagir ou conviver com elas. No entanto, se você concentrar excessivamente na imperfeição ou nas áreas de inconsciência, você pode perder a totalidade dessa pessoa. Por exemplo, se alguém mente para você, entender as razões por trás da mentira antes de julgar é crucial. Formular julgamentos pode obliterar a possibilidade de encontrar a pessoa em um espaço de abertura. Ao formar julgamentos sobre grupos inteiros de pessoas, como grupos políticos ou religiosos, você cria uma tela de conceituação que interfere em seu verdadeiro encontro com indivíduos. Essas armadilhas mentais são perigosas, especialmente em contextos de políticas de identidade, onde a tendência é rotular grupos inteiros com base em características comuns. Isso dificulta a comunicação e torna quase impossível um verdadeiro encontro humano. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.